RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito bom dia. Está começando o Rio Grande em Movimento. E você vai conferir agora os destaques da edição desta terça-feira. Você está se preparando para pegar a estrada? Saiba quais os principais cuidados na revisão do seu veículo. O principal de tudo é o freio. Passando o freio, estando aprovado, a gente vai para os pneus, depois para a geometria. Isso é uma revisão simples. Operação Capote. Traficantes gaúchos e paranaenses formam uma organização criminosa para abastecer tráfico no estado e na fronteira com o Uruguai. Os estragos da chuva e a previsão do tempo em todo o estado. Tudo isso e muito mais aqui no Rio Grande em Movimento. O Rio Grande em Movimento está chegando até você pelos canais 24 e 524 da NET. Também estamos ao vivo lá no Facebook. Deixe o teu recado na nossa live, compartilhe. Também no nosso site, RDC TV Digital, e ainda em todas as redes sociais, né? Você pode assistir depois o programa na íntegra no YouTube, também entrar em contato pelo Twitter e pelo Instagram. No Twitter, deixe o teu recado ao lado da hashtag RDC Rio Grande em Movimento. E nós iniciamos o programa de hoje falando do temporal. O temporal que causou diversos transtornos em várias regiões do estado. Ainda são mais de 170 mil clientes sem energia elétrica nesta manhã. As regiões mais afetadas são da RGE e da RGE Sul. E a empresa explica que o desabastecimento foi causado pelos fortes ventos que atingiram o estado ontem. As regiões Central, Vale do Rio Pardo e Taquari e região metropolitana foram as mais afetadas. Na área da CE, o número de clientes sem luz é de 55,5 mil, sendo que 30 mil são da região metropolitana, 15 na região Centro-Sul e 5 na região Sul. E falando nisso, nós vamos conferir agora como é que fica a previsão do tempo para hoje. Vamos dar uma olhada aí nas temperaturas. Aqui na capital, 27 graus deve ser a máxima hoje. As temperaturas já estão em elevação. Iniciamos com 22 graus o dia. Em Caxias do Sul, na Serra, máxima deve ser de 29 graus. A mínima já iniciou alta aí de 21. Também deve ter instabilidade por lá. Assim como no norte do estado, em Passo Fundo, onde teremos 29 graus de máxima. Erechim também, e também com chuva, assim como em Capão da Canoa, onde deve chover também durante a tarde. 28 graus deve ser a máxima de hoje ali no litoral gaúcho, então. E a RDC conecta pessoas de todos os lugares do mundo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui vídeos de fora do estado e de fora do país. Você não pode perder, hein? A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. O Rio Grande em Movimento está de volta e dando um recado aí para você. Badesul, há 20 anos, dando valor para o Rio Grande crescer. A gente falou agora há pouco, se você perdeu, sobre a previsão do tempo. Aqui a gente tem previsão de instabilidade em todo o estado hoje e sabemos que somos acompanhados aí, inclusive fora do país, há gaúchos aí espalhados pelo mundo. Muitos enviam vídeos para a gente tem alguns aí que nós vamos mostrar agora, que foram enviados aí de diversas partes do mundo. Vamos dar uma olhada no que a gente recebeu? Gente, eu sou a Renata Monteiro, estou na Itália, na cidade de Castiglione d'Asti. E hoje nós acordamos com um clima gelado. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês da frente da escola. Quase não se consegue ver muito da rua hoje. Acordamos com menos 2 graus e sensação de menos 4. Mas tá uma delícia.
E eu, como boa gaúcha, estou acompanhando a RDC TV, aqui da Itália, pelas redes sociais. Beijo grande! Boa tarde, amigos da RDC. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernanda. Eu falo de Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, onde tivemos aí bastante instabilidade no tempo e continuaremos tendo. A previsão é de até 45 milímetros nesta terça-feira e para toda a fronteira oeste. A temperatura deve chegar aos 30 graus. A semana inteira será de instabilidade por aqui. Já choveu bastante na fronteira. Eu falo aqui da área comercial de Uruguaiana, conhecido como Baixada. Um grande movimento aqui, intenso, né, nesse comércio. Hoje prejudicado pela chuva também. A gente espera que o tempo dê uma trégua aí nessa semana que antecede o Natal. Uma boa tarde a todos. Sou Mariana, eu moro em Rio Grande. O tempo aqui está nublado e com vento e eu estou acompanhando a previsão do tempo pelas redes sociais da RDC. Que bacana, um beijo para todos os nossos telespectadores que enviaram aí, também para todos que estão nos acompanhando. Envie o seu vídeo aí também, deu até saudade um pouquinho do frio, né? Com o primeiro vídeo ali que a gente assistiu, porque aqui a gente está sofrendo e deve continuar assim, né? Manda o teu vídeo também pelo nosso WhatsApp, no número que vai aparecer aí na sua tela, e também envia o teu recado contando aí, se não enviar vídeo, conta pra gente como é que tá o tempo aí na tua cidade. A gente está chegando aqui na capital em 27 municípios gaúchos. E a gente sabe que o Natal também está chegando, né? Falta pouco, bem pouco, na semana que vem já está aí. E será que nesse ano o consumidor vai ser o Papai Noel família, aquele que dá presente para todo mundo, ou vai ser aquele papai cientista, que pesquisa várias e várias vezes antes de sair, para poder não gastar muito, né? Então, é isso que a gente vai conferir agora. Qual o perfil dos clientes nas compras desse ano? Então, vai ser aí Papai Noel família ou Papai Noel cientista? Não, família. Família. Vai dar o jeito de dar um presente para todo mundo? Sim, com certeza. Pequenininho, mas vai. Um Papai Noel cientista, que pesquisa bem antes de comprar, para ver se cabe no bolso. Pesquisa. De pesquisa. Nessa altura, né, a gente tem que ver o que convém mais, o dinheiro tem que dar para todo mundo, né? Uma boa venda vem de um bom atendimento. Isso é o que pensa este funcionário de uma loja de roupas em um shopping da capital. Ele acredita que esta época é uma das mais importantes do ano para os profissionais da área de vendas inovarem as estratégias no setor e, é claro, consequentemente, atingir as metas. Só que eu acho que o comerciante ele precisa se renovar junto com a economia, né? Ele precisa assim, se aclimatar àquele momento de venda. Se ele vê que está ruim, ele precisa dar um up. Eu preciso de uma estratégia para ir lá para cima. Por aqui, a estratégia é aproveitar esta época do ano em que o consumidor tem um troco a mais, como o incremento do 13º salário na renda familiar, por exemplo, para investir em promoções e atrair o cliente. Então a gente precisa de uma peça diferenciada, uma promoção assim que realmente vai chamar a atenção do cliente, entendeu? Não pensando só na gente, temos que pensar também no consumidor, né? De acordo com a Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, a expectativa é que as vendas tenham uma projeção de alta entre 7% e 9%. Segundo a pesquisa, a maioria dos consumidores, 45,2%, deverão comprar presentes com o salário do mês. 32% dos entrevistados vão usar as economias para fazer as compras de Natal. O movimento deve ficar intenso nestes dias que antecedem o Natal. Pelo menos 73% das pessoas devem ir às lojas. Seja para quem vai gastar um pouquinho a mais, seja para quem quer segurar o dinheiro. Aproveite e vá logo às compras, para o Papai Noel não chegar atrasado. Até mesmo para quem vai pesquisar bastante antes de garantir os mimos natalinos. Que pesquisa bastante antes de comprar, com certeza. Por causa da situação financeira, mudança de governo, então tem que ser bem pensado, né? Não podemos se atirar na primeira. Tá
aí, que legal, né? Tem até esse nome aí, Papai Noel Família, você conhecia esses termos? Muito bacana. A gente vai esclarecer tudo agora sobre as suas dúvidas, inclusive vai enviando aí pelo nosso Facebook ou pelo WhatsApp, porque a gente vai esclarecer tudo sobre as promoções e as compras de fim de ano, né? Como não errar, como se virar aí se tiver problemas. Estamos recebendo aqui no estúdio a diretora do PROCON estadual, Maria Elizabeth Pereira. Muito bom dia e bem-vinda. Bom dia, Lilian. Obrigada. Bom, vamos iniciar falando, então, obviamente, das trocas. Vou te perguntar aqui, que ainda há dúvida, sempre, todo ano há dúvida sobre isso, né? Tem um prazo para as reclamações, para o pessoal tentar ficar um pouquinho relaxado durante os feriados de final de ano e aí depois, então, conseguir ir reclamar ou trocar o presente, enfim. O ideal, né, Lilian, nesses casos de troca, realmente onde as pessoas mais têm dúvidas, os consumidores precisam estar atentos na loja no momento da compra, para entender e perguntar sempre para quem estiver lhe atendendo se aquela mercadoria ela é passível de troca. Porque a loja ela não é obrigada a trocar, ela troca principalmente para fidelizar o cliente, para atrair aquele cliente, interessa para ela esses casos, né, de fidelização. Portanto, muita atenção, porque a troca ela só é obrigatória se o produto apresentar algum vício ou defeito, e isso então requer alguns cuidados. Por exemplo, o lojista pode enviar para o conserto aquela peça, aquele produto que foi adquirido, ou seja, realmente não a troca pode não ser imediata. Certo. E as mercadorias que estão em promoção, né? A gente tem bastante esse ano e algumas lojas dizem que não trocam, né, as mercadorias que estão em liquidação. É correto isso? Como proceder? Olha, o que ocorre nas promoções? Às vezes o lojista coloca uma peça, justamente porque a última peça ela está em promoção. Sim. O consumidor, portanto, não poderá trocar por outra igual. Mas se a política da loja for esta, de permitir a troca por outra mercadoria ou devolução do dinheiro, ele deve ser informado no momento da compra. O consumidor ele tem o direito de saber isso antecipadamente. Certo. Bom, e também tem lojas que não deixam, não tem provador, dependendo do produto, né? E também não tem como testar algumas mercadorias, né? Como é que o consumidor deve proceder? O que ele tem direito de pedir ali ou não? O consumidor sempre deve ser bem informado. Toda loja, no momento que ela está oferecendo um produto que deve ser ou provado ou até verificado o seu funcionamento, se for um produto, né, que muitas vezes ele depende de verificar como é que está o seu funcionamento, a loja deve permitir. É um direito do consumidor verificar todas as condições daquele produto que está sendo adquirido. Em primeiro lugar, a loja que não aplicar essa política, ela poderá perder o cliente, porque a maioria dos lojistas permite que as pessoas, se tu vai comprar uma roupa que tu possa experimentar, ou se tu vai pegar um produto, muitas vezes um brinquedo, que tu realmente tenha a garantia de que esse produto esteja em funcionamento. A questão toda, como se coloca, se aquele produto não pode ser testado, não deve ser comprado. Bom, e também tu falaste que o consumidor ele tem que ter o máximo de informações sempre, né, na loja, enfim, mas também nos produtos, nas embalagens, né? O que o consumidor não pode deixar de verificar, além da validade, é claro, dos produtos? Normalmente o produto, vamos dizer, se for um presente, vai depender se é um alimento, se é um produto, um vestuário, tudo que tiver, vamos dizer, no momento ali, à disposição do consumidor, ele deve ter uma informação clara, precisa, em relação à quantidade, né, em relação a prazo de validade, a questão principalmente brinquedos, verificar se é apropriado para a idade da criança, se tem o selo do Inmetro. Quer dizer, são uma série de informações, dependendo do tipo de produto, que devem constar, então, nas embalagens. O consumidor tem o direito e o lojista tem o dever de ter a informação mais ampla, mais possível de
de que ele saiba exatamente aquilo que ele está adquirindo. Pois é, e quando são produtos de fora, tem que ter informações em português, é obrigatório, né? É obrigatória a informação em português e todas as condições, tanto para trocas, também elas acompanham da mesma forma todos os direitos que o consumidor pode buscar, né? Isso é importante. Certo. Bom, já que eu falei ali do prazo de validade, né, eu tenho que citar aí um problema que é bem recorrente aí, principalmente em uma rede de supermercados aqui da capital, que o pessoal reclama bastante, quando vai comprar alimentos ali que estão totalmente descongelados, né, e a gente sabe que aí estraga mesmo, né. E agora, no caso da compra e da ceia de Natal e de Ano Novo, né, o pessoal fica bem preocupado, né? Porque em alguns supermercados nem o ar-condicionado funciona direito e os produtos realmente deixam a desejar ali o estado de conservação, né? E nós estamos hoje em temperaturas muito altas, então muito cuidado ao adquirir os produtos de Natal para verificar se eles estão na temperatura adequada, porque esses alimentos eles podem estar, inclusive, impróprios para o consumo. Portanto, qualquer desconfiança, é melhor não adquirir esse produto. Se houver casos de exemplos de muitos alimentos estarem nessas condições, pode procurar o PROCON para denunciar. E importante, né, é que também não esqueçam da nota fiscal, porque para qualquer troca, para garantia de produtos e também para verificar, no caso de adquirir um produto, chegar em casa e ver que aquele produto não está próprio ao consumo, né, que tenha como comprovar, então, para poder reclamar e ter seus direitos garantidos. Certo. Como é que o pessoal faz para denunciar? Porque a gente sabe até um tempo atrás a vigilância foi bem rígida, né, aqui em Porto Alegre com uma rede de supermercados. Não era exatamente a época de Natal, mas inclusive ficou fechado por um bom tempo, ficaram fechadas algumas unidades, né? Como é que o pessoal, se notar que realmente a situação está complicada, como é que faz para denunciar? Olha, podem ligar para o PROCON, 3287-6200, PROCON estadual. Tem o PROCON municipal de Porto Alegre, se for em Porto Alegre. Se for outros municípios, alguns têm PROCONs, a maioria não tem. Mas, enfim, o PROCON estadual está à disposição para receber denúncias e, então, nós mandaremos uma fiscalização para verificar esses casos. Tu falou agora há pouco também da necessidade, né, da nota fiscal, mas ainda há locais em que não é fornecida e às vezes na pressa, né, o consumidor esquece de pedir, depois se retorna, o pessoal, o estabelecimento não fornece porque diz que não lembra se atendeu o consumidor ou não. Como é que a gente deve proceder também? É uma obrigação do comerciante de fornecer a nota fiscal. Se não ocorrer e acontecer de dar essa desculpa, olha, não sei se vendi, o consumidor pode também entrar em contato com o PROCON, que nós remeteremos essa denúncia para a Secretaria da Fazenda, porque é obrigação a não ser que seja um comércio informal. Comércio informal não vai ter nota e também não vai ter garantia alguma para o consumidor, mas no comércio formal, então, é obrigação do comerciante fornecer o documento fiscal. Certo. E nas compras online? Muita gente, né, para fugir da correria também, das filas, enfim, essa é a opção de muita gente, né? Quais são os principais cuidados? Os principais cuidados atualmente para as compras pela internet é o tempo agora, o prazo. Está muito perto do Natal. Algumas lojas poderão ofertar produtos e o prazo não vai ser cumprido. Então, o consumidor tem que ter esse cuidado. De outra forma, a compra pela internet, ela dá ao consumidor o direito de arrependimento de 7 dias. Ele poderá devolver, a partir do recebimento do produto, poderá devolver aquele produto adquirido e não precisa justificar. Tem 7 dias de arrependimento. Então, o cuidado nesse momento é principalmente o prazo e também verificar muito bem aquele produto que solicitou para não ter uma surpresa no momento de recebê-lo. E a questão da segurança na hora das compras online também, o que tem que ser verificado ali, além do endereço, né, se está correto também, se tem CNPJ da empresa, isso também precisa? O que precisa? E principalmente verificar aquele cadeadinho de segurança que consta na página, normalmente, dos sites confiáveis, né? E fazer a pesquisa, é importante fazer pesquisa hoje, em nomes, principalmente lojas
que não são muito conhecidas, para verificar realmente se aquele site existe, se não está caindo em algum golpe. Tem que conferir lá o endereço, o telefone, os dados todos da empresa. Né? Exatamente, é importante conferir tudo isso para não se arrepender mais tarde. E como também, já que a gente tem a importância da nota fiscal e dos comprovantes de compra, né? Como é que tem que fazer quando é online? Olha, todo o documento que for trocado no momento da compra, pode ser um e-mail, tudo isso deve ser feito um print da tela para depois confirmar, então, a relação de consumo. Porque a nota fiscal na compra presencial, justamente ela vai comprovar essa relação de consumo. Nas compras pela internet, enquanto se não conseguir naquele momento a nota fiscal, então vai conseguir com certeza comprovar essa relação através dos e-mails trocados. Tá certo. A gente agradece muito os teus esclarecimentos. Volte sempre aqui no programa. Muito obrigada, às ordens. Bom, o Rio Grande, o movimento continua falando do final de ano, né? A gente, além das compras, tem que se preocupar também com outros itens, como nas viagens, por exemplo. Nós falamos recentemente aqui sobre os cuidados nas estradas que são necessários, mas também a revisão do veículo. Nesse verão, como é que está o seu carro? Você já verificou? Já vai viajar na semana que vem, ainda não revisou? Vamos dar uma olhada aí na matéria. Bom, chegou aquela época do ano que todo mundo gosta de viajar. Natal, Réveillon, férias para alguns. E o mais importante para quem vai viajar de carro, é claro, é fazer a revisão do veículo. Eu estou aqui com o Marcos, que vai nos contar um pouquinho o que é importante, né, Marcos, fazer nessa época do ano. Marcos, a gente está vendo aqui que o carro já foi trocado o óleo, já foi revisado os pneus. O que mais é importante fazer? Nesse final de ano, antes de viajar, sempre é bom passar numa loja, até para nós ver como é que tá os pneus, como é que está a questão de geometria, como é que está a questão de balanceamento. E esse aqui é um que nós estamos fazendo. Nós já trocamos o óleo, já olhamos os pneus deles, estão bem bons, dá para viajar tranquilo. Depois do óleo a gente vai fazer uma geometria, né, para deixar em perfeitas condições, para que ele possa viajar tranquilamente, sem ter problemas de ficar na estrada, por exemplo, né? E Marcos, então o que é mais importante? Além de começar, claro, pelos pneus e pela troca de óleo, o que vem depois? O principal é os freios. Esse nós já olhamos, os freios estão bons, né? O principal de tudo é o freio. Passando o freio, estando aprovado, a gente vai para os pneus, depois para a geometria. Isso é uma revisão simples. Não chegamos nada em motor, em refrigeração do carro, alguma coisa. Essa é uma revisão simples, para que possa viajar tranquilo, sem ter problema nenhum. E depois a mais complexa, a mais completa? Aí precisa, claro, já do mecânico, né? Aí precisa trazer, deixar o carro para nós examinar, fazer uma revisão mais complexa, porque aí tem que ver a questão de correia dentada, tem que ver a questão de água. Aí é uma revisão mais demorada, mais detalhada. Marcos, o carro está pronto então? Esse aqui é um carro que está pronto, está revisado. Revisamos toda a suspensão, questão de pneus, está tudo ok. Prontinho para viajar, né? E curtir as férias com a família tranquilo. Pois nessa época, Marcos, aumenta inclusive a procura muito mais, né? Essa época o pessoal se preocupa mais com isso na realidade. E nós estamos aqui para isso, né? Deve sim, nessa época, sempre procurar uma loja para dar uma revisada geral. Ver como é que está a questão de freio, questão de geometria, de balanceamento. Isso tudo a gente verifica aqui para te poder viajar até mais tranquilo, sem estar ficando empenhado em estradas. E nós estamos aqui para isso. Tá certo então, Marcos. Obrigado. E você aí em casa, se não foi fazer a revisão do carro, tá na hora, não deixa para a última hora e aproveite bem suas férias, suas festas de final de ano. Tá aí, obrigada, Matheus. Fica aí as dicas, imperdível, né? Essa matéria aí, muito importante. A gente deu esses dias aqui no programa as dicas para pegar a estrada e nesse ano o cuidado vai ter que ser redobrado, ali, principalmente na Freeway, devido à saída da Concepa, concessionária responsável pela rodovia. Então, o socorro ali fica mais dificultado, não vai ter equipes à disposição para um pronto-socorro imediato, né? Então, é o próprio motorista que vai ter que cuidar disso. Então, atenção,
muito grande nas estradas e a revisão aí é o primeiro passo antes de pegar a estrada. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem esporte, hein? Vá mandando a tua pergunta, que o João Batista Filho vai estar aqui daqui a pouquinho no estúdio respondendo para você. A gente já volta. O Rio Grande em Movimento está de volta, deixa aí o teu recado, estamos nas redes sociais da RDC TV Digital e ao vivo no Facebook, coloca ali a tua pergunta, porque agora o nosso assunto é esporte. Já está aqui conosco o João Batista Filho, que traz aí todas as informações e as novidades agora aí nessa finaleira, né, JB? Finaleira de ano, bom dia. Tudo bem? Grande abraço para todo mundo. É verdade, mas eu já começo falando sobre a Libertadores da América. Afinal de contas, a dupla Grenal já sabe quais serão seus adversários nesta primeira fase, a fase de grupos, que começa entre 5, 6 e 7 de março. Então, em março, o torcedor já vai começar a acompanhar a Libertadores. E o repórter Guilherme Paz nos traz aí como foi o sorteio na sede da Conmebol. Na noite de ontem, o Internacional conheceu seus adversários na Copa Libertadores da América. No grupo A da competição, a equipe colorada enfrenta o River Plate, a Aliança Lima do Peru e o classificado G4, que é a chave que tem o São Paulo como favorito para entrar no grupo. A estreia será fora de casa contra o River Plate, atual campeão da competição. E por conta dos episódios de vandalismo na final deste ano, o Estádio Monumental de Núñez estará de portões fechados à torcida. O Grêmio, que é cabeça de chave da competição por estar na terceira colocação do ranking da Conmebol, ficou no grupo H, ao lado da Universidade Católica do Chile, Rosário Central da Argentina e o classificado G3, que tem como favoritos Libertad do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia. Destaque para o Rosário Central, que foi a equipe que eliminou o Grêmio nas oitavas de final da Libertadores de 2016. Olha, começando pelo Internacional, é sem sombra de dúvidas o grupo mais difícil da Copa Libertadores. O Inter está no grupo da morte. River, Inter, deve vir o São Paulo, porque os outros times são muito fracos, e mais o Alianza Lima do Peru, que pode tirar um ponto de alguém, de outro time. Para completar, o Colorado começa a primeira partida contra o River Plate no Monumental de Núñez. Ah, ok, os caras estão punidos, não vão jogar com o estádio aberto, o torcedor não vai poder comparecer, mas é o River Plate, melhor time da América. A situação é complicadíssima para o Inter, que não conseguiu ainda grandes reforços e que o Paulo Guerreiro só volta na quinta e sexta rodadas desta fase de classificação da Libertadores. É muito difícil, não é nada fácil, não dá para imaginar quem vai vai passar para a Libertadores da América. É claro que o São Paulo precisa se classificar, mas serão 3 campeões da Libertadores numa mesma chave e um deles vai ficar de fora. Então o Inter vai precisar fazer uma Libertadores acima da média já no começo, já na largada. No Grêmio, é um grupo em que o tricolor ele é o amplo favorito, mas é um grupo muito mais parelho e muito mais difícil do que nos anos anteriores. 2016 2017 o Grêmio pegou barbadas, vamos combinar, foram situações bem difíceis. Zamora da Venezuela, que a gente pouco sabia quando saiu. Então não é parâmetro. O grupo é muito mais equilibrado. Tem o Rosário Central, que já eliminou o Grêmio, Universidade Católica, que também já eliminou o Grêmio, que são times um pouquinho mais tradicionais. E daqui a um pouco pode ter um campeão da Libertadores, que é o Atlético Medellín da Colômbia. Ou seja, é um grupo mais parelho, mas como o Grêmio é maior, é superior, a tendência é que seja o primeiro colocado. Eu fecho o comentário de hoje para dar 2 informações na realidade. A primeira é que nesta reunião que nós vimos aí, nesse sorteio na sede da Conmebol, o Rodrigo Caetano, diretor executivo do Internacional, procurou o Marques, executivo do Atlético Mineiro, interessado no Elias. 33 anos, jogador do Galo, ele formalizou o interesse, já está contactando eles para tentar achar uma solução, uma saída, uma negociação por este volante. Eles demonstraram interesse sim em liberar o Elias, existe a possibilidade do negócio sair. E lá nesta reunião, o Marques revelou em entrevista ao repórter Rodrigo Oliveira da Rádio Gaúcha, que esteve acompanhando tudo, revelou que sim, eles têm interesse, o Galo, no Marinho, atacante do Grêmio, que se meteu na polêmica aí no final de semana, eles gostariam de contar com o Marinho. Não fizeram proposta, mas segundo ele, palavra do Marques, ex-jogador, aquele centroavante do Galo, está no radar do time mineiro. Tá certo, Lilian?
Tá certo, JB. Amanhã a gente tem mais novidades por aqui. João Batista Filho sempre trazendo tudo que a gente quer saber da dupla Grenal e muito mais, né? Você sempre pode enviar dúvidas, comentários, críticas pelo nosso Facebook, para a gente estar sempre ao vivo ali, RDC TV Digital, todos os programas, inclusive, né? Não só no Rio Grande em Movimento. E também no nosso site, estamos ao vivo por lá, se você não conseguir acompanhar aí pela telinha até o final, nos canais 24 e 524 da NET. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos com mais informação e notícias para você. Fica aí. O Rio Grande em Movimento está de volta, trazendo um recado para você. Badesul, há 20 anos, dando valor para o Rio Grande crescer. E nós iniciamos esse bloco falando de mais uma operação policial que tivemos aqui na capital. Uma quadrilha de traficantes que foi desarticulada através da Operação Capote, uma operação da Polícia Civil. Vamos lá assistir. E na manhã desta terça-feira, a Polícia Civil realizou a Operação Capote. A ação investigava uma quadrilha que abastecia o tráfico em mais de 18 cidades do Rio Grande do Sul, Paraná e na fronteira do Uruguai. Durante a ação, mais de 150 quilos de maconha foram apreendidos. E segundo a Polícia Civil, mais de R$1 milhão era movimentado por mês com a venda das drogas. Tá certo, e mais uma operação da Polícia Civil que nós sempre trazemos aqui no programa, mas agora nós vamos falar sobre vagas temporárias, né? Essa é a época que muita gente fica esperando, o desemprego ainda está muito grande, os índices são muito altos aqui no Rio Grande do Sul, inclusive na capital. E então é uma época muito esperada, o pessoal fica aguardando aí, né? Inclusive trouxemos aqui no programa recentemente vagas que estão abertas nesse momento no Cine de Porto Alegre. É sobre vagas temporárias que vamos falar agora. Recebemos aqui a advogada Angélica Vargas de Azevedo para esclarecer nossas dúvidas. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom, aqui em Porto Alegre, recentemente nós temos nesse momento mais de 500 vagas abertas, né? Sim. Vamos iniciar esclarecendo assim, né? O pessoal ainda ainda confunde um pouco, né? Qual é a diferença, por exemplo, de um freelancer e um temporário? Então, trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física, né, para uma empresa que ela tem a necessidade transitória, né, de substituição de pessoal, ou quando tem um aumento da demanda, que é nessa época de final de ano, Natal, né, ou então quando precisa, no caso da substituição de pessoal permanente, né, substituir uma trabalhadora que saiu em auxílio-doença, ou que saiu em auxílio-maternidade, né, nesses casos. O freelancer, ele é o trabalhador autônomo, ele não tem vínculo nenhum, né, ele é aquele que presta serviço por conta própria, sem vínculo empregatício nenhum. Essa é a diferença entre os dois. Certo. Quais são os direitos assim que o pessoal não pode deixar de prestar atenção no caso dos temporários? Os temporários, eles têm os mesmos direitos que o trabalhador seletista de carteira assinada. A diferença é que ele não tem o aviso prévio, né, em razão dele já ter uma data prevista de término do contrato e a multa de 40% do fundo. Né? E a questão também, a diferenciação do temporário, com a reforma trabalhista, teve a inclusão do prazo. Né? Agora o prazo ele é de 180 dias, 6 meses, prorrogáveis por mais 90 dias, 3 meses. Tá? E aí só vale destacar que aquele trabalhador temporário, ele pode prestar serviço para a tomadora, para a empresa, mas precisa aguardar um prazo de novamente 3 meses, para voltar a ter um contrato com aquela empresa que ele já estava. Certo. E se a trabalhadora temporária, né, alguém que foi contratado por tempo determinado, engravidar? Como é que fica essa situação? Ela tem quais direitos? Tem estabilidade ou não? Como é que fica? Então, ela também possui direito, né? A trabalhadora que engravidar, ela tem estabilidade provisória. Tem uma súmula do TST, que é a súmula 244, que ela prevê essa estabilidade, inclusive para o trabalhador, né, para a trabalhadora, no caso, temporário. Há divergências de entendimentos nos tribunais, mas há essa previsão do TST, que é o Tribunal Superior, né, do Trabalho, que tem
né, a possibilidade de estabilidade provisória. No caso de doença? Também. Da mesma forma, só que é uma outra súmula, né, a súmula 378 do TST, e as súmulas, né, para quem não sabe, ela tem força de lei. Né, é a mesma coisa que uma lei, porém é uma decisão de um tribunal. Certo. Bom, e quando o contrato de trabalho temporário vai terminar, o que o trabalhador tem direito a receber? O trabalhador temporário tem direito a receber o saldo de salário, que equivale ao quê? Equivale aos dias que ele trabalhou naquele último mês em que vai encerrar o contrato e as férias proporcionais. Que também é importante dizer que o temporário tem direito às férias, mas são proporcionais. Aquele trabalhador que trabalha 12 meses tem direito a 30 dias. O temporário, como o contrato é uma previsão de 6 meses, tem a prorrogação, né, de mais 3 meses, mas ele tem direito aos 15 dias de férias. Quais são as outras situações, tu citaste ali no início, algumas situações em que é possível, né, realizar contratos temporários para substituição? Tem alguma outra situação também? Bom, em tese, assim, são poucas situações. O trabalhador temporário, né, são nessas situações de substituição de pessoal regular e permanente, né? Essa época de final de ano que precisa aumentar a demanda, que aumenta a demanda e precisa de mais pessoal. Então, é um momento. Como eu falei da substituição, né? Saiu em auxílio maternidade e eu preciso colocar alguém no lugar, não posso ficar sem. Também é a possibilidade. Em auxílio doença, saiu o trabalhador em auxílio doença, sofreu um acidente, também é o momento. O trabalhador temporário, ele não pode ser contratado para trabalhar, substituir, na verdade não substituir, não pode ser contratado para uma vaga fixa, para uma vaga, por exemplo, eu tenho essa vaga e eu não tenho um trabalhador fixo para aquela vaga, mas eu vou contratar um temporário. Não pode. Não pode em período de greve, fizeram greve e eu preciso. Não pode, né? E estrangeiro que não possui visto permanente também não pode ser contratado para trabalho temporário. Importante, né? A gente tem bastante aqui em Porto Alegre, né? Bom destacar esse ponto. É verdade. Bom, e a gente tem também dados de novembro agora da Associação Brasileira do Trabalho Temporário dizendo que o mercado está muito aquecido para temporários nesse ano em relação ao ano passado, é isso? Sim, correto. Em razão, assim, tivemos um ano de crise, né? Um ano recessivo, só que o final do ano, com o Natal, todas as festividades, aumenta a demanda. E como houve muito, em razão da crise, né? Diminuição de vagas, as empresas elas não têm como substituir para um trabalhador fixo. Então, para suprir essa demanda de final de ano, acabam que contratam temporário. Então, por isso, tem todo esse crescimento de vagas temporárias nessas épocas. Teve mudanças significativas com a reforma trabalhista nesse tipo de contratação? Na contratação temporária, basicamente, foi a questão do prazo, né? O prazo determinado para o período de trabalho, né? Que foi esse prazo de 6 meses, né? Mas com prorrogáveis por mais 3 meses. Basicamente foi isso. De resto, já havia a lei, né, que já regulava a questão do trabalho temporário. Antes, então, ele era de 90 dias? Sim. Com prorrogação. Isso. Certo. E quanto a assinar ou não a carteira, né? O pessoal também tem dúvidas? É assinada a carteira. O trabalhador temporário, ele não trabalha de forma ilegal, vamos dizer assim, sem assinar a carteira. É assinada a carteira. Vale destacar também que o trabalhador temporário ele não pode ser contratado pela própria empresa. Ela vai ser intermediado por uma empresa de trabalho temporário, específica para isso. Só mais uma pergunta também, ainda sobre a questão dos contratos, né? Tem a questão do vínculo empregatício, né? O que o empregador não pode deixar de fazer ali nesse momento? O que tem que ter cuidado ali na questão de ter ou não por escrito? Não, o empregador precisa fazer todos os registros conforme ele faz com o empregado seletista de carteira assinada. Não há nenhuma diferenciação. O único detalhe é que já há um prazo de término desse contrato. Mas tem que justificar o motivo da contratação? Sim. Conforme eu falei, aqueles pontos, né? Sim. Os requisitos, vamos dizer assim, para uma contratação de temporário são esses, né? Precisa substituir, né, a grande demanda, né? Fora esses pontos, não há como ele justificar uma contratação temporária, se não for assim, né? E como há registro CLT, né, o Ministério do Trabalho vai ficar em cima.
Tá certo. A gente agradece muito a tua presença. Muito obrigada. Volte sempre. Obrigada. E agora o Rio Grande em Movimento vai para o centro de Porto Alegre. O repórter Matheus Bonês vai nos trazer informações aí a respeito da falta de luz que está causando alguns transtornos, inclusive na farmácia do estado. Vamos dar uma olhada aí, Matheus. A farmácia de medicamentos especiais do estado abriu 1h30 mais tarde nesta terça-feira. O motivo foi a falta de energia elétrica no prédio, que fica aqui na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Riachuelo. A abertura do local ocorre sempre às 7 horas da manhã, de segunda a sexta. E normalmente, todo dia, também tem fila que começa lá por volta das 6 horas da manhã. Agora, a situação já está normalizada e quem precisar pegar medicamentos pode vir aqui até às 6 horas da tarde. Muito obrigada, Matheus. E agora vamos assistir uma reportagem sobre atendimento no Hospital Fêmina, 100% SUS. Vamos saber quais são as novidades. Agora são 3 salas de ecografia e a média de atendimentos, que era de 900 por mês, agora triplica para 2.700. Raio-X, mamografia e tomografia são alguns dos serviços disponibilizados no Centro de Diagnóstico por Imagem, inaugurado nesta segunda-feira no Hospital Fêmina, em Porto Alegre. O investimento promete agilizar os serviços de atendimento na unidade. Que é um hospital que trabalha com doenças, com patologias complexas, e quando precisava esse exame nós tínhamos que levar até o Conceição de ambulância e trazer de volta. Essa dificuldade desagradável terminou. Nós vamos conseguir fazer esse trabalho aqui com um aparelho moderno. Após 6 meses de obras, pela primeira vez o hospital vai contar com uma ampliação nos serviços de diagnóstico por imagem. O exame de tomografia, por exemplo, agora será oferecido aos pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, o que antes não tinha. Os investimentos por aqui foram de R$5 milhões. Com 221 metros quadrados, o local atende às normas da vigilância sanitária. O investimento conta com recursos próprios do hospital e do Ministério da Saúde. O Grupo Hospitalar Conceição, através do plano diretor, dividiu os recursos entre os hospitais. E o Hospital Fêmina foi um dos contemplados. Então, nós tivemos investimentos na área externa do hospital, na parte interna, na parte hidrossanitária, que ninguém enxerga o que nós estamos fazendo, mas é muito importante, onde afetou obras na nossa parte da neonatologia e no centro obstétrico. A inauguração contou com a apresentação de coral e da Banda do Exército Brasileiro. Tá certo, muito obrigada, Manuela, pelas informações. E a gente tem agora aqui uma das últimas notícias que são destaque nesta manhã. Nós temos aqui que um grupo de 96 venezuelanos deve chegar hoje ainda aqui ao Rio Grande do Sul. É um grupo aí que vem reforçar, né, o grupo que já trouxemos aqui no programa as informações a respeito disso. Outro destaque é a Receita Federal, que está fazendo uma investigação, uma grande investigação em empresas fantasmas. São 11 empresas que lucraram mais de R$500 milhões aqui no Rio Grande do Sul. Então, essa investigação em 7 cidades gaúchas, inclusive na área de venda de fumo e também devido à sonegação de impostos. Então, teve um rastreamento, um monitoramento online feito pela Receita Federal com notas fiscais. E na primeira fase dessa operação, que foi deflagrada nesta manhã, a Operação Caça Fantasma, que percorre endereço de 11 empresas das seguintes cidades: Veracruz, Venâncio Aires, Candelária, Camaquã, Cerro Grande do Sul, São Lourenço do Sul e em Rio Pardo. A maior parte é no Vale do Rio Pardo. E agora a gente vai ver mais uma reportagem para encerrar aí o nosso programa sobre o Natal. Vamos ver aí o que a reportagem nos traz aqui no Rio Grande Movimento. O espírito de Natal faz com que as pessoas se encham de esperança. É uma data para agradecer e também refletir. Aqui nesta árvore de Natal foi montada a Árvore dos Desejos. Quem passa por ela deixa por escrito um pedido.
e são muitos. As crianças pedem brinquedos, tem adulto que pede namorado e deixa até o telefone, tem ainda quem peça o divórcio e quem não quer as contas pagas, não é mesmo? Cada um tem um sonho para os próximos anos. Muito emocionante, tem um que pede paz entre os pais, muito emocionante. Bem legal, eles pedem saúde, amor. Qual é o teu desejo de Natal? Passar com a família reunida, né? Muito importante. Ficar com a família. Saúde, sonhos, realizações, profissionalismo, mais ou menos isso. Mas além da árvore tem também essa caixa, que já está cheia de presentes, mas nunca é demais. Para esse Natal nós fizemos uma ação então junto com a Fundação Especial do Estado, onde essas doações, sejam brinquedos, roupas, sapatos, né, enfim, o que as pessoas vão trazendo no seu dia a dia, vão ser dados para essa entidade, que são mais de fundação, com mais de 350 crianças, né, acolhidas, crianças com vulnerabilidade social. Aliás, não só crianças, mas adolescentes também. As doações serão recebidas até o dia 24, próxima segunda-feira, no Shopping Total. E quem passar por lá também pode tirar uma foto com o Papai Noel. E tem até criança entregando chupetas para ele neste Natal. Em troca, elas fazem seus pedidos. As próprias crianças são mais conscientes naquilo que estão pedindo. Tem muita criança pedindo tênis, sandálias, coisas úteis. Eu digo, eu mexo, né, uma bonequinha, alguma coisa. Papai Noel, eu tenho um monte lá em casa. E eu mexo com eles, então, tem sobrando? Tem. Então trata aqui que tem gente que precisa. E a mensagem para o Natal deste ano é... Um Feliz Natal, muita paz, saúde, alegria e um ho, 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 com muito amor a todos. Tá aí, formas de ajudar não faltam, né? Aqui nesse final de ano, aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, são muitas, a gente tem trazido várias iniciativas aqui no programa aí, mais uma, e é com essa bonita mensagem que a gente encerra o Rio Grande em Movimento desta terça-feira e voltamos amanhã ao meio-dia com mais notícias e informação para você. Um ótimo dia e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.